Lucas capítulo 6, versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não precisa muita exegese e interpretação bíblica para entender o desafio desse texto. Inclusive, exemplos aqui são dados de como as pessoas se relacionam e de como a gente é chamado a ter um outro modelo e motivo para os relacionamentos. Na semana passada nós vimos que o alcance da misericórdia que o samaritano deu, praticou, é um alcance amplo. Envolveu necessidades físicas, dinheiro, cuidado, envolveu tudo. A graça, vimos também, se aplica à questão do mérito humano, mas a misericórdia se aplica à questão da aflição humana. Quer dizer, nós sabemos que, como pecadores que somos, pela graça e pela fé, somos justificados. Isso não quer dizer que as nossas dores vão embora. Isso não quer dizer que fisicamente, por exemplo, a gente é curado de uma enfermidade. Podemos ser. Isso não quer dizer que o mal está erradicado do mundo. Não. Então, se a graça lida com o mérito humano, a misericórdia de Deus se aplica à dor. Vem para mitigar, minimizar, quem sabe erradicar a dor, dependendo do momento em que nós nos encontramos. Vimos também que anunciar o reino de Deus é mais do que ganhar almas para Cristo. Anunciar o reino envolve trabalhar para a cura das pessoas. Porque se o reino pleno no futuro vai lidar com todo o mal, todo o pecado e reverter a maldição que o próprio Deus impôs sobre esse mundo, a igreja já começa a trabalhar nessa direção agora, cuidando de pessoas, lidando com famílias. Isso implica em realizar as obras de misericórdia e buscar um mundo mais justo. Sem idealismos, evidentemente, sem triunfalismos, como é muito comum nas teologias de domínio que se propagam por aí, como se a igreja fosse por si só e pregando a palavra trazer a esse mundo justiça plena. Ora, Jesus nos lembrou: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Aliás, essa calamidade toda que se abateu sobre o nosso estado mostrou essas duas faces do ser humano. Os resquícios da bondade de Deus com a qual a gente foi criado, heroísmos, atitudes solidárias de pessoas não cristãs, surpreendendo a muitos de nós. Ao mesmo tempo, saques, indiferença, subida de preço de coisas que eram itens básicos, como água. Gente pegando doações e revendendo no seu mercado. Tudo isso podemos ver. A igreja, portanto, deve ser um agente do reino de Deus. Isso significa que as necessidades resultantes da alienação social e física, as necessidades resultantes das problemáticas que envolvem relacionamentos, a dificuldade com o trabalho, são uma preocupação do cristão de forma individual e também da igreja de forma coletiva. Para entender que a necessidade mais profunda do coração humano é a comunhão com Deus, a pessoa precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Ela não sabe de sua necessidade de Deus. Ela está à procura de ídolos. Sem uma ação do Espírito Santo, essa pessoa não terá conhecimento do Evangelho. Mas, atenção, qualquer um pode reconhecer em si e nos outros, com facilidade, necessidade de roupa, alimento, tratamento médico e até de amizade. A gente consegue reconhecer alguém que está sozinho, por exemplo. Vemos então que essas necessidades são aquelas que as pessoas percebem com certa facilidade. Carência material. São essas necessidades que muitos mais sentem, mesmo que não tenham consciência, que estão afastados de Deus, que não conhecem a Deus. As pessoas têm as suas dores, têm as suas perdas. E a gente percebe isso muitas vezes. É importantíssimo, meus irmãos, entender que essas necessidades que as pessoas sentem são uma porta para as necessidades mais fundamentais, como a do Evangelho. Charles Kraft, um pensador, acredita que as necessidades que as pessoas sentem são a base da comunicação. O processo, diz ele, de interação comunicacional baseado nas necessidades que as pessoas sentem, geralmente resulta em dois processos. Primeiro, conseguimos resolver aquelas necessidades. Vemos alguém que está carente de roupa, de comida, de moradia. A gente vê aquela necessidade, a gente consegue se aproximar daquela pessoa e suprir aquela necessidade. Só que depois desse suprimento, vem à tona necessidades mais profundas. E eu tenho certeza que os nossos irmãos que foram lavar as casas perceberam isso, de como a necessidade de limpeza suprida abriu portas para que os corações fossem revelados. Então, essas necessidades mais profundas, que a princípio não foram alvo de interação, porque não foram de pronto percebidas, começaram a abrir portas. Vejamos um exemplo. Imagine você começar um sermão da seguinte forma: neste momento eu gostaria de apresentar um estudo sobre a doutrina bíblica da soberania de Deus. Eu começo o sermão assim, começo a introdução do tema num domingo pela manhã, dessa forma. Mas há uma outra maneira de se lidar com este assunto. Eu começaria mais ou menos assim: muitos de vocês devem ter passado a semana bastante preocupados com alguma coisa, não? Pois a Bíblia explica exatamente quais são as causas dessa preocupação e a maneira apropriada de lidar com elas. Essa segunda introdução tem um impacto diferente, porque essa segunda abordagem conecta a mensagem com uma necessidade que as pessoas de pronto reconhecem. De pronto reconhecem. O que não são cristãos
Aliás, os que não são cristãos não necessariamente se comovem ao ver cristãos suprindo necessidades teológicas ou psicológicas. A gente pode ter aqui uma noite de evangelismo, pregar o evangelho e a pessoa achar que aquilo ali não é para ela. Ela pode vir a um dos nossos cultos em que a abordagem lei e evangelho, pecado e salvação sejam apresentadas e ela ficar indiferente a essa mensagem. Os não cristãos não conseguem entender a atitude porque eles mesmos não sentem a necessidade do evangelho. Mas mesmo não sendo cristãos, eles sentem necessidades físicas. Quando vêm cristãos alimentando um faminto, limpando uma casa, confortando quem sofre, ajudando financeiramente o mais fraco, as pessoas não cristãs testemunham o nosso servir. Por meio dele, corações podem sim ser tocados por Cristo. Não se trata de uma simples teoria moderna de comunicação. Seu modelo é a própria encarnação. É só pensar. As pessoas não conseguiam suportar Deus falando diretamente com elas. Lá no Êxodo, lá no Monte Sinai, Moisés teve que ser mediador. O povo pecador, Deus santo, o povo dizia, não fale o Senhor conosco. Deus adaptou seu modo de se comunicar às necessidades e à capacidade dos ouvintes, sem, contudo, comprometer o conteúdo. Deus encarnou. A glória de Deus, inacessível a Moisés, agora é comunicada a nós por meio do Deus homem, Jesus Cristo. Ele se tornou um de nós, inclusive sofreu numa cruz. Outra característica dessas necessidades humanas é que elas são satisfeitas mais por obras do que por palavras. Se fosse necessário, o bom samaritano poderia ter desempenhado o seu ministério sem dizer uma palavra sequer. Nenhuma. As necessidades situadas mais em nosso interior, sim, precisam do ministério da palavra, mas as necessidades situadas no nosso exterior, comida, roupa, abrigo, precisam mais do ministério de obras, mencionado em Tiago e 1 João. Um estudo dos dons espirituais no Novo Testamento, queridos, mostra que eles estão divididos em duas categorias básicas: dons da palavra, exercidos por meio de habilidades verbais, e dons de obras, desempenhados por um serviço ativo. Jesus, porém, era poderoso em obras e palavras. Da mesma forma, o ministério da igreja, não esqueça isso, tem essas duas dimensões. A palavra-chave do Novo Testamento para o ministério de obras é diaconia, essa mesma palavra grega, geralmente traduzida por servir. A raiz da palavra significa alimentar alguém servindo-lhe à mesa, como um garçom. Encontramos um exemplo em Lucas capítulo 10, versículo 40, em que Marta prepara uma refeição para Jesus. Outro exemplo é o grupo de mulheres que acompanhava Jesus e os apóstolos, providenciando alimento e cuidado para outras necessidades físicas. Esse ministério é chamado diaconia. Mateus capítulo 27, versículo 55. No livro de Atos, a tarefa de promover auxílio às necessidades diárias das viúvas também é chamada diaconia. Atos capítulo 6, versículo 2. Meus irmãos, a importância do ministério de obras acaba sendo vista em dois textos fundamentais. Lucas 22 e 1 João capítulo 3. Em Lucas 22, Jesus faz uma pergunta que todos nós devemos estar prontos para responder. Pois qual é o maior?
Aquele que está à mesa ou quem serve diaconia? A pergunta é digna de nota porque na escala de valores da cultura grega da época, servir alguém era considerado degradante. Platão chegou a afirmar como alguém pode ser feliz quando tem que servir a outra pessoa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma síntese entre fé cristã e filosofia grega. Como pode alguém ser feliz quando tem de servir a outra pessoa? Jesus, então, diante dessa pergunta que ele faz, profere uma declaração surpreendente, dizendo que a grandeza cristã é o oposto do conceito terreno. Versículo 27 de Lucas 22, no meio de vocês eu sou como quem serve. Por isso que eu tenho muito receio quando a igreja esquece o seu lugar e assume uma ideologia, ou a um extremo ou a outro. Essas ideologias não dão conta, não complementam, elas não são suficientes e completas quando a gente pensa na vocação cristã de cada um de nós. Jesus é um diáconos, alguém que ajuda a servir e limpar mesas. Esse é o modelo cristão de grandeza, o modelo da obra de Cristo no Calvário. Ele veio prestar o serviço mais humilde e básico. Ah, como somos cuidadosos em desejar o serviço ligado à palavra, à música, ao ensino. Geralmente lugares de maior holofote. Mas não menos importante ao trabalho da igreja, meus irmãos, é o ministério de obras, que atende necessidades físicas. Alguém limpou esse lugar para você vir aqui ao culto pela manhã. Alguém cuidou do banheiro. Alguém preparou o café. Primeira João capítulo 3, versículo 17 e 18. Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, preste bem atenção, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. João está afirmando com ousadia que amar só de palavra não é amar de verdade. Amar significa oferecer ao semelhante o que ele precisa. Às vezes precisamos de palavras para fazer isso, mas muitas vezes precisamos de ações. Não podemos limitar nosso amor apenas às necessidades espirituais, queridos. Devemos estendê-lo também às necessidades que as pessoas sentem, ainda que para nós sejam necessidades pequenas. Negligenciar essas necessidades, escute bem agora, não significa amar pela metade. Significa não amar de jeito nenhum. Não se engane. Não, eu amo só metade porque eu gosto do verbal. Fazer não é muito a minha praia. A conta não é essa. Se você não se engaja em fazer, se o amor não é encarnado, você tem que repensar de onde vem esse amor. Voluntarismo, altruísmo próprio ou reconhecimento do que Deus fez por você, por mim, naquela cruz. Como a Bíblia julga uma família ou igreja que diz assim, aspas, nossa tarefa é simplesmente pregar o Evangelho.
Nós não nos envolvemos com questões sociais. O ministério de misericórdia, ao contrário, é essencial para o amor e o estilo de vida cristãos. Embora o ministério de misericórdia, queridos, volte seu foco para necessidades materiais, ele ministra espiritualmente as necessidades materiais. Muitas das vezes a gente abriu esse espaço para doações e a gente pedia aos irmãos e pede ainda, tente acompanhar o necessitado que vem buscar alguma ajuda. Tente vir junto com essa pessoa. Porque a gente, além de entregar um pacote, uma roupa e virar as costas, a gente quer poder dar os motivos dessa doação, a gente quer relacionamento, a gente quer dar um passo além do que ser um depósito. Até uma coisa curiosa aconteceu esses dias, veio alguém aqui pensando que a gente era apenas um depósito de doações e ele meio que assim exigiu, um tipo de doação e aí a pessoa perguntou para quem que é, como que o senhor precisa disso, para quando, aí já se irritou, ficou bravo e queria ir embora. Tipo assim, ele não queria conversar, ele não queria dialogar, ele não queria nada além de pegar algum tipo de objeto aqui e ir embora. E até nesse sentido, nós temos que pensar a respeito do nosso papel. Porque nem sempre as pessoas, de fato, vão desejar relação. Vão desejar que o assunto continue em outros temas. Mas mesmo assim, diante da palavra de Jesus, qual é o nosso lugar? Por isso que o ministério de misericórdia compartilhado pela igreja vai além de entregar materiais, mas vem junto com afeto, com amor, com motivos, com desejo de relacionamento e de serviço. Na parábola do bom samaritano tem um trecho no versículo 33 de Lucas capítulo 10, que sempre é importante a gente voltar nele. O texto diz: e o samaritano, vendo o homem caído, se compadeceu dele. Nós já observamos nesta série de sermões sobre o exercício da misericórdia que Deus usa o ministério de misericórdia até como teste da nossa fé. Se a nossa fé de fato é autêntica, verdadeira. Mas por quê? Como é que a fé de fato nos leva à consciência de que há pessoas necessitadas? O que exatamente na fé cristã nos impulsiona a cuidar dos necessitados? É um senso de dever que a gente tem? O texto diz que o samaritano teve compaixão. É sentimento de culpa que às vezes nos mobiliza a ajudar quem precisa? Qual é a verdadeira, eu queria que você pensasse isso nesse momento, qual é a verdadeira mola propulsora dos atos de misericórdia que esta igreja faz, que você faz, ou que deveria fazer? Já sabemos que o doutor da lei que confrontou Jesus em Lucas capítulo 10 era um legalista. Ele achava que seus esforços morais davam a ele os favores de Deus. Ele era justificador de si mesmo. Versículo 29 de Lucas 10, quando Jesus responde a ele, e ele sente o golpe de amor, um golpe desvelador, ele quer se justificar. Jesus, por outro lado, quis mostrar ao homem a sua insuficiência. Portanto, o mestre lhe apresentou um retrato do amor que Deus exige. Preste bem atenção, porque quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, geralmente fica em destaque o bom samaritano. Mas por que Jesus contou essa parábola? Jesus aqui apresenta um retrato de amor que se exige segundo a lei de Deus. Sim, porque o samaritano fez o que um levita tinha que fazer, do que um sacerdote tinha que fazer,
do que um israelita tinha que fazer. A parábola do bom samaritano é tão conhecida que muito facilmente podemos deixar de perceber a intenção de Jesus ao contar esta parábola. Jesus queria desconcertar o doutor da lei, ou o intérprete da lei, com a imagem de um amor altruísta tão sublime que fora impossível de se atingir. Como um samaritano estranho a Israel vai não só se aproximar, ajudar, pagar e ainda dar um cheque em branco. O que faltar, bota na minha conta. É óbvio que a história se revela o que é possível para muitos de nós, na verdade está falando de algo impossível de acontecer na prática. A não ser que Deus intervenha. Como é impossível imaginar um etíope mudando a cor da sua pele ou uma zebra trocando suas listas, assim é impossível imaginar um samaritano auxiliando um judeu. Essa é a ideia aqui. Um católico irlandês cai nas mãos de ladrões e um protestante irlandês, a rixa é grande, se aproxima para ajudá-lo. Complicado. Um senhor de terras branco cai nas mãos de bandidos e um líder revolucionário negro corre em seu auxílio. Pense. Seja realista. Pois é isso que a lei de Deus exige de cada um de nós. Esse é o padrão santo da lei de Deus. Jesus queria mostrar ao doutor da lei, que se considerava espiritualmente rico, que ele, na verdade, era falido. Declarar falência é se declarar incapaz de pagar as próprias dívidas. Significa que não se tem mais recurso nenhum. Isso é desesperador. Você já acompanhou alguém quebrando, alguém literalmente não tendo como solucionar um problema grave de dívida? Mas Jesus afirma que a pessoa que chegar a essa situação é de alguma forma bem-aventurada. Quando ela cai em si, toma conhecimento da sua falência, incapacidade de pagar a sua dívida. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles e de ninguém mais é o reino do céu. Martin Lloyd Jones explica essa bem-aventurança. Ser pobre em espírito significa ausência total de orgulho, ausência de autoconfiança, ausência de autodependência. É estarmos conscientes de que não somos nada aos olhos de Deus. Portanto, essa bem-aventurança não é fruto de esforço. Não é fruto de nada que possamos fazer por nós mesmos. É apenas o reconhecimento de nossa absoluta inutilidade quando nos colocamos perante Deus. E ele conclui: ser pobre em espírito é isso. Não é somente ter carência material e ser extremamente arrogante, autoconfiante e altivo. Vemos então que o verdadeiro objetivo de Jesus nesta parábola era mostrar ao intérprete da lei que ele era pobre. E capacitar esse intérprete, assim como Jesus fez com o jovem rico, a buscar riquezas espirituais na misericórdia de Deus. Isaías, meus queridos, afirma que nossas melhores obras são como trapo da imundícia. Isaías 64, 6. É uma expressão que você já ouviu muitas vezes.
e eu vou tentar explicar o que ela se assemelha. São como um absorvente menstrual usado. Não estou sendo grosseiro, é isso mesmo. Trapo da imundícia. Um absorvente menstrual usado, que nesse caso nos deixa como um impuro, um leproso de rua aos olhos de Deus. Assim como a mulher nessa fase era impura, trazendo para a realidade que aqui Jesus apresenta, o nosso pecado fez conosco isso, nos descortinou e condenou aos olhos do Deus Santo. Imagine um mendigo dos mais sujos, mal cheirosos, vagando pela cidade vestido de trapos. Pense essa imagem. O homem está praticamente caduco, de tanto dormir fora de casa, carente de alimentos, dependente químico. Não tem recurso nenhum. Nele, nada é digno de elogio. É isso que todos somos aos olhos de Deus, diz Isaías. É possível que Jesus quisesse mostrar ao doutor da lei que sua situação de desamparo total é semelhante ao retratá-lo como um homem quase morto à beira da estrada. Meus irmãos, para que evangelho Jesus está preparando esse intérprete da lei? Para este. Apesar de estarmos deitados no próprio sangue, falidos e perdidos espiritualmente, Deus nos preparou uma riqueza espiritual. Ele empobreceu seu filho para que as riquezas espirituais e a justiça de seu filho fossem entregues para os que nele crescem. Paulo fala dessa transição feita pelo Evangelho em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais tarde, meus irmãos, o apóstolo explica a mesma coisa, agora em linguagem financeira. 2 Coríntios 8, 9. Porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Meus irmãos, não é exagero. Aos olhos bíblicos, eu e você estávamos sentados num monte de excrementos. E Deus, pela sua graça, nos vestiu de trajes reais e sentou-nos à mesa em seu banquete. Muitos de nós ainda não têm essa imagem clara na sua vida. Não tem mesmo. O que significa então pregar o evangelho da graça? Significa que, embora sejamos pobres, Deus nos faz ricos por intermédio da misericórdia divina. O evangelho da graça tem dois efeitos poderosos na pessoa por ele alcançada. Em primeiro lugar, aquele que sabe ter recebido graça quando não passava de desprezível inimigo, amará de coração, e especialmente as pessoas mais ingratas,
e de difícil trato. Se você passou por essa revolução do Evangelho na sua vida e foi ao fundo do poço, sabendo o quão pecador você é, que você teve essa iluminação e viu que Deus foi mesmo assim misericordioso, quando você olhar para alguém de difícil trato, você vai entender melhor esta pessoa. Quando um cristão se depara com prostitutas, bêbados, prisioneiros, viciados, mães solteiras, pessoas sem teto, pais solteiros, refugiados, ele sabe que está se olhando num espelho. Talvez esse cristão faça parte da respeitável classe média em que nasceu. Não importa, ele pensa, do ponto de vista espiritual, eu era exatamente igual a essas pessoas, embora física e socialmente nunca tenha estado na situação em que elas se encontram. Elas são marginalizadas. Eu fui um marginalizado. A preocupação de muitas pessoas é ajudar somente os pobres que realmente merecem ajuda, que no entender desses merecem ajuda. É verdade que nossa ajuda deve levar a pessoa a se tornar independente. Também é verdade que não somos obrigados a cuidar dos pobres de fora da igreja da forma como devemos cuidar de um irmão necessitado. Gálatas nos diz isso. No entanto, precisamos ter cuidado ao usar a palavra merecedor quando falamos em misericórdia. E me escute bem nessa manhã. Será que nós merecíamos a misericórdia de Deus? Se alguém fosse grande merecedor, será então que a nossa ajuda, a ajuda que recebemos, seria misericórdia de verdade? Há séculos, Jonathan Edwards escreveu um folheto respondendo às objeções das pessoas quanto ao suposto cuidado ou responsabilidade dos cristãos de serem caridosos. Uma das objeções era a seguinte: por que eu deveria ajudar uma pessoa que ficou na miséria em consequência do seu próprio pecado? Edwards respondeu o seguinte: se a pessoa ficou na miséria pelo ócio vicioso e pelo esbanjamento, mesmo assim, não estamos desobrigados de ajudá-la, a não ser que ela insista em continuar nesses vícios. Se agimos de outra forma, somos contrários à ordem de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Cristo nos amou, teve piedade de nós e de maneira grandiosa se entregou para nos libertar da carência e da miséria que causamos a nós mesmos com a nossa tolice e maldade. De maneira insensata, conclui Edwards, e danosa, desperdiçamos as riquezas que nos foram providas, com as quais teríamos vivido e sido felizes por toda a eternidade. Talvez esse é um dos assuntos mais delicados da nossa caminhada, queridos. O cristão que compreende a graça não desiste precipitadamente de um necessitado, aspas, indigno. Ou você não entendeu do que e como você foi salvo. E infelizmente ainda essa é uma grande verdade. Nós nos achamos melhores. Nós lutamos com a graça de Deus. Nós tentamos cooperar. Nós tentamos trazer o nosso saco de méritos. E geralmente esse saco de méritos está baseado nos outros. É sempre como uma referência aos outros. Eu sou melhor do que aquele, eu não sou tão ruim quanto aquele outro. E com base
neste critério, e não com base no critério do Deus Santo e Justo, a gente avalia que não está tão ruim assim. E quando a gente vem ser salvo, a gente traz algum tipo de bondade para cooperar. E a salvação não foi toda de Jesus, não foi tão salvação assim, tanto que a gente fica numa relação negocial. Isso é grave. Por isso a figura do trapo de imundícia. A misericórdia de Cristo não foi baseada em merecimentos, foi concedida para nos fazer dignos. Assim também nosso gesto de misericórdia não pode ser estendido a quem satisfaz aos nossos olhos certo padrão de merecimento. Esse aqui pelo menos está trabalhando, esse aqui não está pegando e está usando no vício, esse aqui pelo menos está fazendo a parte dele. Muitas das vezes a gente, ao fazer essa leitura, está se expondo sobre como a gente funciona. Isso Deus tem que trabalhar em nossa vida. Em nenhum outro texto bíblico esse princípio é ensinado de modo tão contundente como o texto que lemos hoje de Lucas 6. Nesses versículos, Jesus fala sobre amarmos os nossos inimigos. Ele é explícito ao dizer que esse amor deve ser mostrado em ações. Temos de lhes dar empréstimo quando necessitarem. Versículo 33, temos que lhes fazer o bem. E o texto conclui, e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso, até para com os ingratos irmãos. Sejam, aqui está a base, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Por isso que a ideologia conservadora não dá conta da fé cristã. Eu não estou dizendo que a ideologia à esquerda dá. Mas é porque predominantemente o que se vê é o conservadorismo dominando as igrejas. E às vezes a igreja esquecendo sua missão única e exclusiva, que não pode ser entregue a nenhuma ideologia, porque ela não dará conta das razões, dos motivos, da profundidade da entrega de Deus por nós pecadores sem nada merecermos. Deus estende misericórdia ao ingrato e ao perverso. Exatamente o que nós éramos, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, seremos iguais ao nosso Pai Celeste se estendermos misericórdia a essas pessoas. Em Mateus 18, 21 a 25, Jesus conta a parábola que torna esse princípio ainda mais convincente. Ele fala de um rei que perdoou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Como um talento representava mais de 15 anos de salário de trabalho braçal, é evidente que Jesus usa essa quantia para ilustrar uma soma infinita de dinheiro. Algo impagável. Uma dívida impossível de ser paga. Essa é a ideia. Depois do servo ser perdoado, o que ele faz? Ele encontra outro servo que lhe deve uma pequena quantia de dinheiro. O segundo servo implora por paciência. Exatamente como o primeiro havia feito junto ao rei, mas a dívida deste primeiro era impagável. Mas o servo perdoado não quis saber de conversa. Quando o rei fica sabendo da história, ele chama o servo perdoado e enfurecido pergunta-lhe: será que você, versículo 33 de Mateus 18,
Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O propósito de Jesus na parábola é ensinar o princípio do perdão incondicional. O ministério de misericórdia, queridos, tem a mesma motivação e lógica: a graça de Deus. Agora entendemos por que Jesus, e Isaías, e Tiago, e João, e Paulo usam o ministério de misericórdia para diferenciar o cristianismo verdadeiro do falso. A hipocrisia e a fé cristã. Uma pessoa meramente religiosa que acha que Deus irá abençoá-la por causa do seu elevado padrão moral e responsabilidade, geralmente sente desprezo pelo marginalizado. Geralmente é assim. Ela diz: eu trabalhei duro para chegar aonde cheguei. Que os outros façam o mesmo. É assim que o coração moralista se expressa. Cheguei, continua essa pessoa, aonde cheguei porque cheguei aonde cheguei pela misericórdia imerecida de Deus. Sou igualzinho a qualquer outra pessoa. É assim que o coração do cristão se expressa. Uma consciência social aguçada e uma vida entregue a obras de misericórdia aos necessitados não é só uma questão de fazer uma coisa opcional na igreja. Isso é marca invisível da pessoa que de fato entendeu a doutrina da graça de Deus. Quantas vezes a gente ouviu nesse movimento reformado pessoas dizendo assim: agora eu entendi a doutrina da graça de Deus. Mas de que maneira você entendeu? Você foi ao fundo do poço? Você foi desnudado por completo, teve vergonha de si? Você foi realmente ao chão para compreender que não tem nada que você possa trazer para Deus a não ser pecados? Pois esse é o grande passo importante para a gente entender que sem Jesus não somos nada. E aí, quando a gente olhar para o nosso semelhante, a gente vai entender muita coisa e julgar menos. A gente vai saber o caminho que aquela pessoa está fazendo, porque é o mesmo caminho que nós fizemos. Talvez por circunstâncias que a gente não entende, a gente nasceu numa família mais abastada e moralmente talvez melhor servida. Mas isso não tem nada a ver com o coração humano desesperado de pecado e necessidade. Por fim, o segundo efeito poderoso do Evangelho da Graça sobre alguém, agora você vai, é generosidade espontânea. O sacerdote e o levita seguiram adiante apesar da ordem bíblica de ajudar um compatriota. Contudo, ninguém esperava que um samaritano agisse com misericórdia. Um dos motivos de Jesus colocar um samaritano na história é que ele, em virtude de sua raça e história, não tinha obrigação nenhuma de prestar ajuda a um judeu. Nenhuma lei, nenhuma convenção social, nenhum mandamento religioso ordenava que ele ajudasse o judeu. Mesmo assim, ele parou para ajudar. Por quê? O versículo 33 diz que ele se encheu de compaixão. Meus irmãos, a mensagem é evidente. Como Edmund Clooney explicou, Deus exige o amor que não se pode exigir. Sim, exercer a misericórdia é um mandamento. Contudo, a misericórdia não pode ser resposta a um mandamento.
Ela é a generosidade que transborda em resposta à misericórdia que recebemos. Deus exige o amor que não se pode exigir. Ou você o tem porque recebeu, ou você fará todo o esforço do mundo. E ainda assim, esse amor não será o amor de Deus. Porque misericórdia é uma resposta à generosidade que transborda diante da misericórdia de Deus. Em geral, livros e pregadores ensinam que os cristãos, por possuírem muito, e geralmente os que mais possuem bens materiais, devem ajudar os necessitados. Isso é verdade. Se os seres humanos querem viver juntos na Terra, o bom senso diz que devem compartilhar recursos. Então, ao lermos as estatísticas sobre quanto usamos os recursos mundiais, é natural que a gente se preocupe com os menos favorecidos. Contudo, essa abordagem ainda é limitada. E limitada no poder de motivação. Ela acaba sendo fonte de culpa. Sabe por quê? Porque ela acusa, aspas, você é egoísta, tem gente morrendo de fome nesse mundo e você aí com 2 carros na garagem e comendo filé mignon. Isso geralmente gera enormes conflitos emocionais no coração dos cristãos que ouvem esse tipo de argumento. Eles se sentem culpados. Mas todos os mecanismos de defesa também entram em ação nessa hora. Aspas. E por que eu devo me sentir culpado por ter uma boa situação financeira? Que culpa eu tenho disso? Responde. Se eu, por acaso, usar transporte público, vai isso ajudar alguém a melhorar de vida? Não tenho o direito de aproveitar dos frutos do meu trabalho? Continua essa pessoa. Ou seja, a solução não é só fazer os outros se sentirem culpados em relação às pessoas carentes, como a gente ouve da ideologia de esquerda o tempo todo. Preste bem atenção nisso. A Bíblia não faz uso de motivação para gerar culpa, mas argumenta de forma contundente a favor do ministério de misericórdia. 2 Coríntios 8, versículo 2 e 3, vejam que belo texto temos aqui de Paulo. Paulo conta que os cristãos da Macedônia ofertaram generosamente as vítimas da fome em Jerusalém. Versículo 2, ele afirma, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em riqueza grande de generosidade. Queridos, isso aqui é fundamental, você como cristão entender. Os macedônios não pertenciam a uma classe social mais abastada que os irmãos judeus pobres da Judéia. Parece que os macedônios mesmo tinham dificuldades financeiras. O que foi então que os levou a ajudar? Versículo 2, a abundância de alegria. E o fato de que, versículo 5, primeiro deram a si mesmos ao Senhor e depois aos outros. Essa foi a resposta dos macedônios ao Senhor, que também foi alguém que esvaziou-se a si próprio. Meus irmãos, a resposta dos macedônios foi uma resposta proporcional, não à renda que eles tinham, mas à dádiva de Cristo. Cuidado você que é matemático no dízimo. Não faça conta com Deus. Você que é fiel no dízimo, é bênção ser fiel. Mas não é disso que se trata. Generosidade vem de onde? Quantas são as vezes em que tentamos coagir os nossos irmãos com base
na culpa. A misericórdia é espontânea. É amor exuberante que resulta da graça de Deus em nossa vida. Quanto mais profunda for nossa experiência com a graça de Deus, mais generosos seremos. O problema não é com o dízimo, o problema é com a compreensão da graça. Foi isso o que levou Robert Murray Chain a dizer, aspas, muitos dos que me ouvem sabem muito bem que não são cristãos, porque não amam ofertar. Chegam diante da cruz cheios de méritos. Ofertar muito e de forma generosa, sem reclamação, é fruto de um novo coração. Em outras palavras, finalizando, o ministério de misericórdia é um sacrifício de louvor à graça de Deus. O Senhor ressuscitado que nos salvou não está presente em corpo para ungirmos os seus pés, mas temos os pobres, os vulneráveis, os necessitados. E eles são muitos, a quem podemos servir como sacrifício de amor e honra a Jesus. A oferta dos cristãos da Macedônia aos famintos transborda em louvores a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 12. Olha o que Paulo escreve. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão. A pessoa que entende a graça de Deus, ela é grata e ela é generosa. Mas tem que começar na graça, não tem que ser por culpa, por imposição. Mas a falta de generosidade é um sinal, querido. Fique atento. Versículo 13. Na prova deste serviço, glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram a Deus por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Você está entendendo que igreja não tem nada a ver com dinheiro? Você está entendendo que ajudar o pobre, o necessitado, o vulnerável, o carente não tem nada a ver com relação de troca? Tudo é graça. E uma graça que começa aqui, ó, na minha vida, na sua vida, e que me reorienta para eu ser nesse mundo quem Deus me chamou para ser. As doações dos filipenses a Paulo, em Filipenses 4,18, são um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. O autor de Hebreus ensina que repartir com os outros é um sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15 e 16. Ele começa falando sobre sacrifício de louvor e no 16 diz, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Por que a generosidade é a marca do cristão? Essa é a frase que está postada em nossas redes nessa semana. Imagine um doente à beira da morte. O médico lhe diz que conhece um remédio que garante a sua cura. Imagine um doente à beira da morte, um médico lhe diz que conhece um remédio que garante a sua cura. Sem ele, o enfermo, sem o remédio, o enfermo não tem chance nenhuma. No entanto, diz o médico, é um remédio muito caro. O senhor vai ter que vender o seu carro, sua casa, para comprar esse remédio.
Talvez o Senhor não queira gastar tanto dinheiro assim, diz o médico. O enfermo, porém, se volta para o médico e diz assim: de que me valem os carros agora? Qual a vantagem de manter a casa, doutor? Tenho que tomar esse remédio, ele é precioso para mim. Essas outras coisas que eram importantes para mim perderam valor em comparação a esse remédio. Elas são descartáveis agora. Providencie o remédio, doutor. Foi por isso que o apóstolo Pedro afirmou na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 7. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para muitos é maluquice acordar numa manhã de domingo, 9h30, chegar aqui a 5, 6 graus e louvar um Deus invisível, de quem se conta uma história que ressuscitou. Mas para muitos loucos, essa é a sua verdadeira esperança, a única esperança, de que não verão a morte eternamente, por tamanho amor e graça do bom Deus. Entendemos a graça de Deus? Entendemos o favor de Deus sobre cada um de nós? A inundação que se abateu sobre o nosso estado foi uma oportunidade de examinar nossa fé. Nossa compreensão da doutrina da graça, como a gente muitas vezes ouve nos ambientes mais reformados. Eu descobri a doutrina da graça. Essa doutrina invadiu seu coração, essa doutrina fez você conhecer o seu pecado a ponto de você saber que nada você pode trazer para a cruz, a não ser tudo que você é e ser justificado pelos méritos de Cristo. Por isso Pedro diz: para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Jesus faz sentido. Esse Messias tão questionado, tão criticado, do qual se duvida em tantos espaços, quem se encontrou com esse Jesus se deu conta da joia mais preciosa, do valor mais precioso que o Filho de Deus é para todo aquele que nele crê. A graça de Deus torna Cristo precioso para nós, de tal modo que dinheiro, bens, tempo se tornam eterna e completamente descartáveis. Você, jovem, sonha com o futuro, confia no seu braço, faz planos o tempo todo, quando amanhã a sua vida pode ser extraída da terra. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. A graça de Deus em Cristo, ela vem para pecadores. Paulo se chamou o principal deles. Talvez por isso, talvez por essa razão, a contundência das suas cartas, a realidade, o peso que ele tinha nas suas letras, tentando nos levar à compreensão desse Deus que salva e redime a nós pecadores. Baixe a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, estamos diante da sua presença, diante daquele que é, diante daquele que subsiste, diante daquele que é luz, justiça, santidade, verdade, e todos os atributos absolutos que norteiam nossa vida, que balizam nossos passos, sinônimo de todo, em tudo. Deus dos deuses, Senhor e Criador,
aquele que mantém as coisas, aquele que redime. Nessa manhã, eis-nos aqui com os nossos trapos de imundície. Eis-nos aqui envoltos em sangue, pelas maquinações dos nossos corações e atos, pelas palavras mal faladas, pelas calúnias, pelas fofocas, pelas piadas de mau gosto, pela indiferença, pela ira, por aquilo que é pornográfico. E são tantas as coisas que nos fazem condenáveis diante do Senhor. Quem poderá resistir à tua luz? Nessa manhã, eis-nos aqui teu povo, eis-nos aqui teus filhos, reconciliados por meio dos teus méritos, da tua obra rica em amor, que nos quer livrar de nós mesmos e da culpa e nos inundar com teu amor. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, tu conheces João, o Paulo, o Cristiano, a Ellen, tu conheces a cada um de nós nesse lugar e tu nos ajudes, que tu te derrames em nossa vida, que tu tenhas compaixão de nós, que tu nos leves a essa experiência de morrer e ser crucificado com Cristo, para estarmos assentados com Ele nas regiões celestes, sobre principados e potestades, onde a morte já não tem poder sobre nós. Sim, Jesus. Faz algo nessa comunidade também nesses dias. Obrigado por essa experiência em que o Senhor nos coloca diante de uma crise, em que o Senhor testa a nossa fé, em que o Senhor nos dá uma lição, em que o Senhor nos ajuda a percebermos nossa incapacidade diante do necessitado. Mas obrigado porque o Senhor não desistiu, tendo nos amado, nos amou até o final. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Amém.